Olá! O direito à liberdade está previsto no artigo 5º da Constituição, mas ele é inerente à natureza humana. Antecede o direito, o Estado e a própria sociedade. Mas, se falamos no direito à liberdade, é porque existem obstáculos ao seu exercício. Então, o que será que ameaça a nossa liberdade? Na verdade, não existe um obstáculo específico e nem existirá, pois estamos falando de um processo histórico. Com efeito, a história do homem é uma saga de luta pela liberdade. A cada momento, obstáculos à liberdade aparecem e são removidos, e outros surgem novamente. A história é uma trama dramática entre liberdade e opressão, do surgimento de novas liberdades que se deparam com novas opressões e daí por diante. Se no início o que mais aprisionava o homem eram as forças da natureza, outra forma de dominação surgiu e que se faz sentir até os dias de hoje. A dominação dos homens sobre outros homens e que vem sendo realizada das mais variadas formas ao longo dos séculos. A grande preocupação em termos de conquista de liberdade nos últimos 200 anos foi de preservar um espaço de autonomia dos indivíduos diante do Estado, em virtude de regimes totalitários e antidemocráticos que surgiram em todo o planeta. A nossa Constituição foi um exemplo disso. Denominada não por acaso de Constituição Cidadã, ela foi concebida para preservar o indivíduo contra o Estado brasileiro, que acabara de sair de uma ditadura que assombrava o nosso país e ameaçava voltar a qualquer momento. Ocorre que o opressor hoje não parece mais ser propriamente o Estado, senão a sociedade como um todo, seja através da igreja, da escola, da empresa, dos sindicatos, dos órgãos de comunicação de massa, de monopólios e oligopólios, ou do seu navegador de internet que te direciona para as informações que ele quer que você veja. Garcia Pelayo disse-o bem ao escrever que a experiência histórica tem mostrado que não é o Estado único que oprime o desenvolvimento da personalidade, que não é a única entidade que impõe relações coativas de convivência, e que as mesmas liberdades liberais estão condicionadas em sua realização a situações e poderes extraestatais. Tais poderes podem ser de índole muito diversa, raciais, eclesiásticos, etc., e variáveis segundo os países, mas de um modo geral e comum destacam os poderes econômicos. Por sua vez, Norberto Bobbio assevera que existem 3 formas de poder que podem condicionar o comportamento das pessoas, através de ideias, doutrinas religiosas, ideologias, etc., pela posse da riqueza e pela posse da força que correspondem às 3 estruturas de poder existentes na sociedade: sistema cultural, sistema econômico e o sistema político. Mas se temos pelo menos uma noção sobre as forças que ameaçam a nossa liberdade, em que efetivamente ela consiste? Na verdade, não temos um direito a uma liberdade específica, mas o direito a várias liberdades, todas elas devidamente previstas na nossa Constituição. José Afonso da Silva as dividiu didaticamente em 5 grandes grupos. Primeiro, a liberdade da pessoa física, envolvendo liberdade de locomoção e circulação. Liberdade de pensamento, em todas as suas liberdades. Opinião, religião, informação, manifestação artística e comunicação do conhecimento. Também temos a liberdade de expressão coletiva em suas várias formas, envolvendo liberdade de reunião e associação. Por outro lado, existe também a liberdade de ação profissional, englobando a livre escolha e exercício de trabalho, ofício e profissão e a liberdade de acesso à função pública. Também temos a liberdade de conteúdo econômico-social, englobando a livre iniciativa, a liberdade de comércio e a liberdade contratual. O que é liberdade? Cecília Meirelles disse que é algo que ninguém sabe explicar, mas que todo mundo sabe que é. Dentre os inúmeros conceitos existentes, eu proponho um bem simples para facilitar a nossa compreensão sobre aquilo que eu quero tratar no dia de hoje, e que diz que a liberdade consiste em poder escolher uma forma de pensar e de agir. Neste singelo conceito encontra-se a dualidade da liberdade, que é formada pela liberdade positiva e pela liberdade negativa. O ser humano é, por natureza, alguém dotado de livre-arbítrio, de capacidade de escolha, sendo inteligente o suficiente para definir os rumos de sua vida, atendendo unicamente aos ditames de sua própria razão. Dessa faculdade humana surge a liberdade positiva, também chamada de liberdade interna, psicológica ou subjetiva. A liberdade positiva é aquela em que a vontade do sujeito não é determinada pela vontade dos outros.
Cuida-se da liberdade como capacidade de autodeterminação, de autonomia, em que o meu querer é livre e não determinado pelo querer do outro. O meu desejo, a minha vontade, há de partir de mim mesmo e não de mais ninguém. É isso que representa a liberdade positiva. José Afonso da Silva não dá importância à liberdade positiva, entendendo, como muitos outros, que o direito só se preocupa com a ação do indivíduo em relação ao mundo exterior, o que vem a ser a liberdade negativa, que trataremos mais adiante. Respeitosamente discordamos por duas razões. A primeira é que em inúmeras oportunidades o nosso ordenamento jurídico respeita e valoriza a vontade íntima das pessoas, ainda que o seu atuar no mundo externo aponte no sentido contrário. Eu separei alguns artigos do Código Civil que prestigiam a liberdade positiva e estou deixando na tela para vocês. A segunda razão reside no fato de que é no exercício da liberdade positiva que se encontra a força motriz da ação do indivíduo no mundo externo, na sociedade. Como salienta Aristóteles, a origem da ação está na escolha, e a origem da escolha é o desejo e o raciocínio com o fim que se tem em vista. A ação de um sujeito pode ter sido livre no sentido de que não foi impedida ou forçada por alguém. Mas será que essa ação foi desejada? E mais ainda, será que esse desejo foi livre? É fundamental a preservação da liberdade positiva do indivíduo, pois é ela quem orienta a ação do sujeito. É ela quem define a atuação do ser humano no mundo exterior. E neste processo de preservação da liberdade interna do indivíduo, importa destacar um aspecto material importante, pois uma pessoa só tem realmente liberdade de tomar decisões na sua vida se tiver o mínimo indispensável para fazê-lo. Já nos dissera Isaiah Berlin que oferecer direitos políticos ou salvaguardas contra o Estado a homens seminus, analfabetos, subnutridos e doentes é zombar de sua condição. Ou seja, não oferecer condições mínimas de subsistência também é uma violação à liberdade, pois já nos diz Daniel Sarmento, quem tem fome não é livre para nada. Por isso que se diz que essa liberdade é positiva, pois pressupõe que o indivíduo reúna as condições necessárias para agir, não se esgotando na mera ausência de impedimentos externos. E essas condições se dão principalmente através dos direitos sociais a serem propiciados pelo Estado. Daí porque a negação dos direitos sociais é uma negação à própria liberdade humana. Vale destacar também que uma das principais condições que devem ser propiciadas ao indivíduo para tomar suas decisões e assim preservar a sua liberdade positiva é de que lhe sejam dadas as informações necessárias para poder formar o seu convencimento. Como salienta René Descartes, age com mais liberdade quem melhor compreende as alternativas que precedem a escolha, ou seja, quanto mais evidente a veracidade de uma alternativa, maiores as chances dela ser escolhida pela gente. Ora, uma pessoa que possui baixo acesso à informação terá menor chance de tomar a decisão absolutamente livre. Portanto, negar ou dificultar o acesso de alguém à informação é privá-lo também da sua liberdade. Por isso, por exemplo, que milita no campo médico o princípio do consentimento informado, em que o paciente tem o direito de ser alertado sobre todas as nuances de seu tratamento e doença, a fim de que possa tomar uma decisão consciente sobre o que entende que poderá ser o melhor para si. Ou ainda, no direito do consumidor, em que o Código do Consumidor é muito claro, ao resguardar o seu direito de ser informado sobre os produtos que consome e os serviços que utiliza. A liberdade negativa vem a ser a situação na qual o sujeito tem a possibilidade de agir ou de não agir sem ser impedido ou constrangido. Na liberdade negativa, o indivíduo não deve ser impedido de fazer algo ou ser obrigado a fazer alguma coisa. Em resumo, a liberdade negativa é a liberdade do agir. A liberdade positiva é a liberdade do querer. A primeira, qualificação, e a segunda, qualifica a vontade. Ernest Tugendhat nos dá um exemplo curioso que ilustra bem o que estamos tratando. Observe bem esta imagem. Um alpinista que caiu na fenda de uma rocha está, no sentido negativo, livre para sair porque ninguém impede isto. Enquanto que no sentido positivo ele não está livre porque não reúne as condições para tal. Essa liberdade, como ausência de impedimentos ou constrangimentos, de que por isso mesmo se diz negativa,
é a que transparece no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ao afirmar que ninguém é obrigado ou ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Temos, portanto, na liberdade negativa, também chamada de liberdade externa ou objetiva, a liberdade do agir humano prestigiada, mas ao mesmo tempo relativizada pelo princípio da legalidade. O limite dessa liberdade negativa encontra-se, portanto, na lei. Para Montesquieu, o maior defensor dessa linha de pensar, a liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Mas o problema da limitação da liberdade está longe de ser resolvido com a regra da legalidade, com a edição de leis que restringam a liberdade das pessoas, pois a liberdade é a regra e a não liberdade é a exceção diante do que dispõe o artigo 5º da Constituição. E se a diferença entre regra e exceção reside precisamente no fato de que a exceção deve ser justificada, chegamos a uma importante conclusão. Se a liberdade é a regra, sua limitação deverá ser justificada. Não basta, portanto, que haja lei que restringe a minha liberdade. Essa lei restritiva há de ser justificada sob pena de ser inconstitucional. Mas então, quando será que uma limitação à liberdade estará justificada? Estará legitimada por uma causa justa? Eis um problema muito caro a todos nós, o problema dos limites à liberdade individual. Mas este assunto nós vamos tratar no nosso próximo vídeo. Não perca a nossa aula sobre os limites à liberdade individual. Eu espero você no nosso próximo encontro. Aquele abraço.